Boa tarde! Está começando agora o programa A Hora do Campo, nesta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Aqui quem fala é Fanuel Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Para você que está nos escutando pela primeira vez, você que é produtor rural, técnico ou estudante da área de ciências agrárias, o programa A Hora do Campo é um projeto de extensão da UFOB, que tem como objetivo compartilhar com vocês, ouvintes, informações sobre produção animal e vegetal, saúde única e meio ambiente. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre bem-estar animal na produção de ruminantes e contamos com a presença da doutora Carla Maria Vela Ullian, que é médica veterinária e professora da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do programa Hora do Campo, para trazer informações e dicas acerca do tema de bem-estar animal relacionado aos ruminantes. Espero trazer informações novas que facilitem a convivência entre o ser humano e os animais de produção. Aproveitem! Bom, professora, antes de começarmos com as perguntas diretamente relacionadas ao bem-estar animal, a senhora poderia nos explicar o que seria o bem-estar? Claro, Fanuel. Por sinal, mesmo que viessem as perguntas, eu começaria explicando o que é. Afinal, nem todos os ouvintes estão familiarizados com esse termo, pelo menos não dentro da cadeia de produção animal. Mas vamos lá. O bem-estar animal é definido como o estado físico e mental de um animal em relação às condições em que ele vive e morre. Ou seja, trocando em miúdos, são as condições oferecidas ao animal para que ele possa se expressar naturalmente, estar estabulado, mas com opções que permitam que ele seja livre para expressar sua natureza e morrer sem dor ou medo. Essas condições, elas estão pautadas sobre 5 liberdades animais, Também está relacionado à saúde pública, porque um animal que expressa sua naturalidade, ele tem menores chances de adquirir doenças, e isso garante uma melhor segurança alimentar. Pensando na economia, no ganho do produtor, um produtor que está atento ao bem-estar animal, ele favorece a sua imagem, gera credibilidade e beneficia diretamente os animais, porque todo mundo vai saber que ele está cuidando adequadamente desses animais que estão produzindo. Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é lembrar que os animais são seres com capacidade de sentir medo e felicidade. Então, a gente precisa criar uma empatia com eles, da mesma forma que a gente cria com outro ser humano. Como um exemplo, quem nunca ouviu falar da mimosa? Aquela vaca que segue o dono, gosta de carinho, produz mais quando é manejada corretamente ou quando ganha um cafuné na cabeça. Assim, a gente vê que mesmo sendo animal de produção, eles conseguem estabelecer esses vínculos com o ser humano. Realmente, professora, todos temos uma história de animais amigos, né? Um cabrito que corre atrás de quem oferece mamadeira todos os dias, ou uma ovelha que gosta de carinho. São realmente animais excepcionais. Mas e quais são essas liberdades que a senhora acabou de mencionar? Essas liberdades, elas estão estabelecidas para avaliação do bem-estar animal. São 5 liberdades, tá? A liberdade nutricional, a sanitária, a comportamental, a psicológica e a ambiental. Eu vou tentar fazer um resumo rápido de cada uma delas para não ficar muito chato a nossa conversa, tá bom? A liberdade nutricional, ela considera que o animal esteja livre de fome e sede, ou seja, ele tem que ter acesso à água, a alimentos que sejam adequados para manter a sua saúde. A liberdade sanitária é aquela em que o animal fica livre de dor, de doenças, de lesões, Então, você mantém o animal saudável a partir da prevenção de doenças, de um diagnóstico e um tratamento rápido, quando necessário.
A gente tem a liberdade ambiental, né, que ela tem a ver com as condições de abrigo e descanso desses animais, o conforto do piquete, das baias, do aprisco propriamente dito. A liberdade comportamental, que permite a expressão natural do animal, ou seja, ele tem um espaço para caminhar, para correr, tem outros animais da mesma espécie próximos, como se ele estivesse em seu ambiente nativo. E, por fim, a liberdade psicológica, que se refere à ausência de medo e estresse. Então, quando a gente não se atenta a essas liberdades e não oferece o mínimo para suprir as necessidades dos animais, a gente tem um reflexo negativo na produção, na reprodução e na sanidade. Professora, uma dúvida que os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, né, podem ter, ou já podem ter pensado, né, quem já ouviu falar com relação a esse tema, ou até mesmo os produtores, existe uma forma de mensurar essas liberdades? Além disso, tem como saber se todas elas estão sendo aplicadas ou não? Tem sim, Fanuel. A gente tem vários parâmetros para avaliar isso, né? Eu posso citar aqui, ó, a variedade de comportamentos normais, né? Então, por exemplo, um animal mordendo a cerca, lambendo o nariz várias vezes, mamando na orelha do outro, tá? Isso já é algo a se avaliar. O grau em que esses comportamentos estão sendo apresentados, eu digo, quantas vezes os animais repetem esses mesmos comportamentos? Em quais situações isso é mais comum, tá? A gente também tem os indicadores fisiológicos, como, por exemplo, aumentar o batimento cardíaco, né? Então, elevar a frequência cardíaca desses animais, a produção de cortisol, que é o hormônio que aparece quando o animal está em estresse. A expectativa de vida também é um parâmetro, porque um animal que se sente bem, ele tende a ter um tempo de vida maior e de produção também maior. O mesmo ocorre quando você vê um bezerro que não cresce ou uma novilha que demora para entrar na reprodução. Lógico, a gente tem que, né, eu estou falando aqui de bem-estar, vamos excluir as doenças. Então, tirando as doenças, quando eles estão em um ambiente que não é adequado, né, alimentação, conforto, não estão de acordo, eles ficam estressados, isso vai alterar o seu metabolismo, tá? E isso faz com que eles diminuam a sua taxa de desenvolvimento. Basicamente, o estresse gerado por essa falta de bem-estar leva os animais a diminuírem a produção e aumenta os riscos de adquirirem doenças. Esse é o principal parâmetro da avaliação de bem-estar animal. Uma vez que você consegue diminuir ou anular todos esses pontos de estresse, de medo, o animal passa a se sentir melhor e se torna apto a mostrar toda a sua capacidade produtiva. Vamos a um exemplo bem prático, né? Digamos que um produtor compre uma vaca de leite lá em Minas Gerais. E aí ele comprou essa vaca porque ela produz 40 litros por dia de leite. Aí ele pega essa vaquinha, coloca no caminhão e traz aqui para a Barra. E quando ele descarrega essa vaca, ele percebe que ela passa a produzir 10 litros de leite e não mais 40. Por que isso aconteceu? O que aconteceu? Aí todo mundo vai logo pensar, ela está doente, vamos dar medicamento, vamos tratar, vamos aplicar isso, aquilo outro. Quando, na verdade, foi a troca de ambiente. Então, a temperatura elevada gera um estresse tão grande que a vaca não consegue produzir a mesma coisa, tá? Nesse caso, a gente está falando da liberdade ambiental e da liberdade psicológica. Em Minas, você tem uma temperatura e clima diferente da Barra. Então, não adianta comprar um animal adaptado ao clima tropical e mais ameno e colocar a vaca em um clima semiárido da Caatinga. Ela não vai produzir, né? Isso vai diminuir a vida útil desse animal e ela vai ficar doente com mais facilidade. Ainda nessa perspectiva, falando ainda dos animais, o produtor, ou melhor, nós conseguimos ver alguma alteração nesses animais que indiquem a ausência desse bem-estar animal, professora? Ou melhor, também falando, ou também dá para ver a presença dela quando é realizada?
Nossa, acho que é a coisa mais fácil que tem, tá? Vamos lá, vou começar já com um exemplo que vai ficar bem fácil. Ó, quando você, né, então, Fanuel, você está na rua, né, em pleno meio-dia da Barra, você está suando horrores. O que você faz? A primeira coisa, eu tenho certeza que é buscar uma sombra, tá? Depois, né, se você encontra essa sombra, ela está próxima a uma parede ou ela está próxima a uma árvore, você se apoia nessa árvore e abre a boca, né? Então, como se você quisesse respirar mais. Em alguns casos, você pode até assoprar, como se você empurrasse o ar, né? E dar aquele sorrisinho horrível, como se você estivesse sentindo dor por conta desse calor. A boca fica seca, o dente parece que gruda na boca. Não é mais ou menos isso que você sente? Bom, é isso que eu vejo nos animais. Então, uma ovelha com muito calor, ela vai atrás de uma sombra, independente se ela vai caber ou não embaixo dela. Aí ela se coloca embaixo dessa sombra, ela estica o pescoço, coloca a língua para fora. Você percebe que a narina dela fica muito mais aberta, dilatada, como se tivesse difícil de respirar. A saliva fica grossa, e isso é uma clara demonstração que o animal está em estresse térmico, tá? E se isso perdurar por vários e vários dias, o animal pode até morrer. Outra alteração bem fácil de ser vista, tá? É uma vaca que passa sempre pelo mesmo lugar, a mesma trilha. Aí um dia você passa com o carro ou alguém passa por essa trilha e acaba levantando várias pedras. Ela vai passar pelo mesmo lugar, uma dessas pedras que ficaram soltas vai prender entre os dedos e ela começa a mancar. E isso se mantém até que ela pare de andar, pare de comer, de beber água e fique doente. O fato de você ver o animal com a língua de fora, de ver mancando, são formas de saber que não está com bem-estar. Então, que você está ferindo a liberdade ambiental, está ferindo a liberdade sanitária. Agora, quando um animal está num ambiente que promove bem-estar, é possível você ver isso na produção, porque ele produz mais, né? Os bezerros, eles estão alegres, eles ficam correndo de um lado para o outro, a pelagem fica mais brilhante, né? O ato de remoer, né? De ruminar, tá? Quando o ser humano passa por perto, ele não para. Então, isso mostra que o animal está se sentindo bem naquele ambiente. Verdade, viu, professora? Muito bem explicado, viu? Essa associação aí com o calor de Barra, no Oeste em geral, né? Muito quente mesmo. Então, basicamente, é só o produtor ou aquelas pessoas que têm animais, né, se colocar no lugar do animal que ela vai saber, né, se está tendo ou não bem-estar animal para eles. Mas, assim, professora, outro questionamento que me surgiu aqui é fácil aplicar as práticas de bem-estar animal dentro da propriedade? Os produtores, eles conseguem fazer isso sozinhos? Sim, conseguem facilmente. Só que antes da gente tentar inserir o bem-estar animal dentro da propriedade, os produtores eles precisam saber onde estão os erros, tá? Ficar atentos, né? E assim vai ser possível modificar alguns manejos e situações para melhorar a qualidade de vida tanto dos animais quanto dos colaboradores. Quem pode auxiliar nessa empreitada de avaliação desses pontos críticos dentro da propriedade é o médico veterinário, zootecnista, um agrônomo, até mesmo técnico agrícola. Ele pode auxiliar o produtor a observar esses pontos, desde, claro, que eles tenham conhecimento na área, né, que eles estejam antenados com as diretrizes de bem-estar, que tenham passado por uma pequena capacitação no assunto, tá? A partir daí, né, você vai fazer uma visita a essa propriedade, lá você levanta os pontos, né, e as situações que precisam ser modificadas para já, e aquelas que podem ser mudadas ao longo do tempo, tá? A gente não consegue mudar de um dia para outro uma propriedade, tá? Isso é fato. Não tem como chegar hoje, avaliar e amanhã mudar. Mas a gente pode ir adaptando, melhorando, até que esteja em perfeita sintonia com o animal, o homem e o ambiente.
Lembrando que hoje em dia o mercado consumidor ele tem exigido cada vez mais essas mudanças. Então eles têm selecionado produtos que sejam certificados, né, que venham de propriedades que se preocupam com o bem-estar. Existe inclusive selos de certificação nacionais e internacionais para essas fazendas e empresas que fazem o produto ter um valor de mercado muito acima do normal. Vendo assim, né, vale a pena cuidar melhor dos animais, você não acha? Sim, realmente. Se o produtor ele pensar que terá um lucro maior e ainda vai cuidar direito, né, dos animais e do meio ambiente, com certeza parece ser um bom investimento. E para esses produtores, professora, que quer fazer essa melhora do bem-estar animal, a senhora poderia falar para eles como fazer para melhorar esse bem-estar animal dentro de uma propriedade? Sim, né? E eu venho falando sobre isso, né? Em todas as propriedades que eu ando caminhando aqui na Barra, eu sempre tento colocar um pontinho a mais dentro daquela propriedade para ele entender sobre bem-estar animal, né? Trazer melhora de qualidade de vida para os animais e para eles também, né? Mas voltando aqui, então a gente tem duas formas para melhorar esse bem-estar, tá? A gente pode melhorar o ambiente e a gente pode capacitar os colaboradores ou a pessoa que trabalha direto com os animais. Quando a gente fala de melhorar o ambiente, né, é o local onde os animais ficam, seja ele de corte ou seja ele de leite, se ele vai ficar no pasto ou no confinamento, tá? O que a gente pode fazer? Disponibilizar vários coxos de água limpa, sal mineral, um sombrite ou uma área coberta para eles se abrigarem nos horários mais quentes do dia. Evitar utilizar arame farpado nas cercas, então de preferência, né, a cordoalha ou arame liso. Aprisco, né, com as ripas do chão, aquelas ripas de madeira, com uma distância que não prenda ao casco dos animais. Então, são pequenas coisas que a gente pode mudar no dia a dia, né? A gente pode, inclusive, fazer uso de enriquecimento ambiental. Lógico, mais para frente, né, depois que você já corrigiu alguns erros de bem-estar, mas a gente pode fazer um enriquecimento, usando a criatividade para melhorar a qualidade de vida dos animais. Na realidade, esse enriquecimento é diversificar e incrementar o ambiente, né, permitindo que o animal ele possa exprimir seu comportamento o mais próximo do natural e do seu instinto. Por exemplo, a gente pode prender escovas ou vassouras, só aquela parte que varre mesmo, nos mourões para as vacas se coçarem, ou colocar as bolas penduradas no bezerreiro para a diversão dos animais. Quem assistiu o Globo Rural nesse domingo, tá, no domingo passado, viu que o bem-estar animal é super importante. Deu para observar que as vacas ficavam super alegres quando chegava uma cama nova. Deu para ver isso que eu acabei de falar, né, dos bezerros brincando com bola, tá bom? E isso faz a produção melhorar, ele tem um maior aporte nessa produção. Quando eu falo de capacitar os colaboradores ou as pessoas que trabalham com os animais, seria ensinar a eles como que é o hábito e o comportamento do animal, para que eles utilizem isso ao seu favor, a favor. Uma vez que você conhece qual é o comportamento do animal, você pode utilizar isso e fazer com que o trabalho seja mais fácil. Por exemplo, os bovinos, né? Então, as vacas e os bois, eles adoram rotina. Fazer todo dia a mesma coisa traz segurança para esse animal. Então, isso inclui a pessoa que cuida deles. Porque se você tiver troca de trabalhador, os animais vão sentir, porque vai sair da rotina deles. E aí, quando eles percebem isso, eles ficam com medo. E o medo toma conta deles. E aí, quando o animal está com medo, ele diminui produção, ele diminui ingestão de alimento, diminui ingestão de água, tá? Vamos dizer que os ruminantes, né, eles não gostam de novidade. Nada de novidade para eles, muito menos surpresas. Então, se o caminhão do trato
passa todos os dias às 6 horas da manhã e às 4 horas da tarde, os bois vão estar aguardando esse horário para comer. Atrasou ou adiantou, pode ter certeza que vai ter uma quebra na produção. A mesma coisa acontece com as vacas de leite. Inclusive, é até mais fácil ver essa alteração. Se você não faz a ordenha no horário correto, naquele horário de todo dia habitual, ela vai ter uma quebra de leite, ela vai produzir menos. Ou se o ordenhador, né, tem costume de ouvir um modão, aquele sertanejão gritando ali na sala da ordenha, aí simplesmente um dia ele resolve que ele vai ouvir um rock. Pronto, quebrou de novo a rotina dos animais, quebrou a rotina das vacas. Elas vão diminuir a produção naquele dia, isso é certeza, tá? Então é muito importante você entender esse comportamento dos animais, para que você consiga essa convivência harmoniosa e que você tenha uma produção mais lucrativa. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos falando sobre bem-estar animal na produção de ruminantes. E contamos com a presença da doutora Carla Maria Vela Ulian, que é médica veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Bom, professora, no outro bloco, ou melhor, no bloco anterior, né, foi falado sobre a temperatura, sobre a vaca que vem de Minas e perde produção leiteira quando chega na Barra. Pensando nisso, quais outras formas de evitar essa diminuição na produção de leite? É possível que essa vaca ela produza exatamente a mesma quantidade de leite em cidades tão diferentes? Bom, Fanuel, infelizmente a resposta não é das melhores, tá? Infelizmente. Pensando nas condições que a gente tem aqui na Barra para a produção de leite, e o que eu quero dizer com isso? A maior parte dos produtores de leite, eles trabalham em sistema extensivo ou semi-extensivo. Ou seja, ou as vacas ficam soltas no pasto o dia todo, ou elas ficam parte do dia no pasto e parte do dia recebendo comida no coxo, tá? Esse tipo de manejo não permite que elas expressem o máximo de produção, porque eles são animais adaptados ao clima ameno e a sistemas de produção intensivo, em que se oferta alimentação toda no coxo, sem ter que sair para o pasto. E são dietas balanceadas, que cumprem todos os requisitos de nutrição, de acordo com idade, período de produção, volume de produção. Então, enquanto a criação na Barra for a pasto e ao sabor do vento, como diz o ditado, não é possível ter a mesma produção que se tem em Minas Gerais. Mas é possível produzir um pouco mais desde que se apliquem os preceitos do bem-estar animal. Vou citar aqui para você um dos estresses mais comuns e talvez um dos piores para a vaca de leite, que é o estresse térmico. Assim como nós, as vacas odeiam sentir calor. Talvez elas odeiem muito mais do que nós, seres humanos. Essa vaca está em Minas, numa temperatura ambiente de 25, 28 graus, tá? Ela chega na Barra, numa temperatura de 36 graus Celsius. É colocada no pasto, sem um pé de galho para fazer sombra, com um cocho de água a cada 5 quilômetros. Essa água é quente. Ela tem que comer somente capim seco, porque aqui não chove regularmente. Você acha, vamos lá, você acha, sinceramente, que ela vai estar contente ao ponto de produzir 40 litros de leite para que o úbere dela pese quase 50 quilos e ela tenha que se locomover vários quilômetros para se alimentar e beber água? Bom, se eu fosse a vaca, já ia falar não, né? Então, com certeza que não. O organismo dela não está adaptado, a genética dela não é propícia para essa região. Aí você me pergunta, tá, professora, mas então eu faço o quê? Vou mandar ela de volta?
Não, você não precisa mandar ela embora. Mas você pode melhorar as condições de vida dela aqui na Barra, para que ao invés de produzir 40 litros, ela produza 20, mas com qualidade. E isso pode ser feito, né, de fato, com pequenas mudanças, como colocar uma área de sombra no pasto, disponibilizar mais coxo de água e água limpa e na temperatura adequada, oferecer uma suplementação mineral para as vacas que estão em lactação, um complemento proteico nessa alimentação. Então, são pequenas mudanças que podem ajudar na produção e que não são coisas fora da realidade. Claro, se você quiser ser mais chique e esbanjar, você pode ter uma área com aspersor de água para elas se refrescarem nos horários mais quentes do dia, tá? O importante é a vaca não sentir calor, porque se ela sentir, ela para de comer. Ela para de comer, ela fica mais tempo parada, vai aumentar o metabolismo para tentar dissipar esse calor que ela está sentindo, ela vai consumir maior quantidade de energia, que seria para a produção de leite, tá? Mas ela vai gastar no seu metabolismo. Ela entra em estresse mais rápido, não vai produzir. E, além disso, o que é pior, né? Ela fica mais sensível a desenvolver doenças como a mastite, tá bom? Entendi, professora. Realmente, falar de temperatura, altas temperaturas, né, de calor na região oeste, aqui em Barra, né, no oeste como um todo, é complicado demais, professora. Ainda mais aqui, né, que as 4 estações, elas não são bem definidas, basicamente, tem períodos pontuais de chuva e geralmente é mais calor, né? É bastante complicado, viu? E aí eu pergunto para a senhora, então os animais a pasto, eles vão estar sempre estressados? Não, claro que não. O sistema pasto é o mais barato, o mais fácil e o mais natural dentre todos. A gente está falando aqui de bem-estar e que o animal possa exprimir sua naturalidade, né? Expressar o seu comportamento natural. Então, a pasto é o mais natural possível. Mas se você não fizer o manejo correto desse pasto e dos animais, é claro que eles vão ficar estressados. E o manejo é o que eu acabei de falar. Então, ter a genética própria para aquele ambiente. Quando eu digo genética, eu falo a rusticidade necessária e a adaptação que as raças nativas têm. As raças nativas, elas suportam melhor o calor do que você trazer raças que não são nativas. Elas vão sofrer com esse calor excessivo, tá? Saber que o animal precisa de sombra para descansar e para ruminar, porque quando ele está ruminando, né, esse período de remoer o alimento que ele acabou de comer, ele produz muito calor, tá? E aí, esse calor do metabolismo mais o calor ambiente faz o animal ficar extremamente estressado. Tem que ter água limpa, na temperatura adequada para conseguir digerir esse alimento. Não esqueça que o bucho do animal comporta por volta de 150 litros de líquido. E ele precisa sempre beber água para repor esse volume, tá? Além disso, a gente tem água necessária para a produção de saliva, né? Assim como a nossa, se a gente não tem saliva, a digestão fica comprometida. Mesma coisa acontece com as vacas e com os bois. Eu não posso deixar também de falar do alimento em si, né? Um pasto verde que foi cortado na altura correta, de fácil digestão, com alto teor de proteína. Tudo isso vai melhorar a qualidade metabólica do animal e permite que ele produza carne e leite com mais facilidade e rapidez. Claro que eu estou colocando aqui tudo em termos básicos, mas é isso que a gente precisa fazer acontecer. Esse é o famoso ganha-ganha. Você oferece um bom ambiente para o animal e ele vai retornar para você uma boa produção. E todo mundo fica feliz no final das contas. Verdade, professora. Todo mundo sai feliz. Então, falamos de sistema pasto, né? E aí eu fiquei com uma dúvida. Com relação aos sistemas em freestyle, compost blend e confinamento, também tem esse estresse e dificuldades com o bem-estar animal? Com certeza.
Independente do sistema adotado, se você não fizer o manejo correto, observar as necessidades do animal, corrigir os erros, todos terão seu grau de estresse. Talvez nesse sistema o estresse seja até maior, porque a gente está lidando com produção de custo mais elevado. Quando você tem um animal que quebra a produção, a perda é muito maior. Aí o estresse não vai ser só dos animais, mas dos produtores também. Então, tudo vai depender da avaliação do local, de ter uma assistência técnica que aponte os erros e possa corrigi-los de forma rápida. E não é só fazer uma vez e acabou, né? Tratar do bem-estar animal é um trabalho diário, para que você não tenha perdas no meio do caminho. Assim como a gente tem que fazer o manejo alimentar diário, o mesmo tem que acontecer com a observação desses pontos que podem ser melhorados na propriedade. Então, olhar todo dia a limpeza de um coxo, fazer a higiene semanal do aprisco, a quarentena dos animais que são recém-adquiridos, que são novos, né, comprados de fora. Tudo está relacionado com o bem-estar. O produtor, ele precisa ser treinado para observar esses pontos e agir antes que os danos apareçam. Porque nem sempre o técnico, o veterinário, ele vai estar na propriedade. Então, o dono do gado é que precisa ficar atento. E existem várias palestras e cursos voltados para os produtores, com conteúdo muito mais prático e com menos frufru nas falas. Professora, a senhora mencionou a certificação das propriedades. Para os produtores que se encontram nessas condições, é fácil de conseguir? Não vou dizer que é difícil, mas também não é uma das coisas mais fáceis de se conseguir. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo vai depender da vontade do produtor de querer fazer a coisa certa e dentro das regras todos os dias, tá? Então, esse é o nosso principal, problema. Fazer certo todos os dias. Para se ter um certificado de propriedade com bem-estar animal, o local ele vai passar por vários passos, tá? São 4 eles. O primeiro é a preparação, ou seja, a propriedade ela vai precisar cumprir todas as exigências estabelecidas para o cuidado do bem-estar animal, tá? Isso inclui tudo relacionado com os animais, inclusive a forma como eles são eutanasiados, né? Quando você precisa fazer o sacrifício de algum animal. Cada espécie animal e tipo de produção, então, se eu tenho um boi de corte, se eu tenho um boi de leite, se eu tenho uma cabra, se eu tenho uma ovelha, cada um deles vai ter a sua exigência, tá? Depois que colocou em prática todas essas exigências, está tudo dentro das regras, é feita a solicitação do selo com os documentos comprobatórios para a certificadora que vai até a sua propriedade para fazer a inspeção. Lá, os inspetores eles vão fazer uma análise minuciosa de toda a propriedade. Então, eles vão anotar tudo que eles verem. Se está correto, o que precisa de correções pequenas, o que está fora de conformidade. E aí ele faz, né, esse relatório, entrega uma cópia para o produtor e uma cópia para a empresa, tá? Esse relatório ele vai passar por uma análise, tá? E aí a certificadora ela vai indicar se a propriedade vai receber o certificado sem nenhuma alteração, se o certificado só vai ser ofertado por meio de condições, ou seja, o produtor ele vai precisar corrigir alguns erros em um certo período para ter a certificação liberada, ou ele vai ter a certificação negada porque ele não atendeu o mínimo exigido pela certificadora. Depois que ele consegue o certificado, aquela propriedade ela vai ter direito de usar o selo em todos os seus produtos e vai poder divulgar que faz parte do bem-estar animal. O certificado ele tem validade de mais ou menos 1 ano, tá? Quando é feita uma nova visita, né,
E os inspetores, eles vão ver se as regras foram mantidas ou se precisa melhorar em algum ponto, né? Se alguma coisa ficou ali a desejar. E isso vai garantir que o bem-estar animal ele vai estar sempre sendo seguido. E a certificadora, ela não faz só essas visitas anuais, tá? Ela também faz inspeções surpresas, que é para pegar no pulo, né? Aquele produtor que desliza e só vai se atentar à correção dos erros quando o certificado tá para vencer, então perto de 1 ano. Então, como eu disse, não é difícil, mas exige responsabilidade e trabalho diário dos produtores. Obrigado, professora, pela sua fala, né? E como a gente vem falando no decorrer desse programa, os consumidores, né, eles estão buscando cada vez mais adquirir produtos de propriedades que se preocupem, né, com os animais e tal. Mas, professora, falando de um ponto bem delicado, né, que é o bolso do produtor. Os produtores geralmente pensam muito nisso, né, nos gastos. É possível estabelecer um valor mínimo de investimento com relação ao bem-estar animal? Mais ou menos aí proporcional ao tamanho, ao número e ao tipo de produção? Não dá para estabelecer um valor mínimo, porque cada propriedade tem uma realidade diferente, tá? Então, primeiro, você precisa analisar o local e saber onde estão esses pontos críticos, onde estão esses erros, né? Por exemplo, se você tiver uma grande propriedade com 10 mil cabeças, né? E tiver pouca coisa para mudar, talvez o investimento seja de R$ 500. Enquanto que um pequeno produtor com 10 cabeças, mas que não segue nenhuma regra, que não tem coxo de água, que não tem coxo de sal, que não tem um sombreamento adequado, talvez ele tenha tanta coisa para corrigir que precisa investir R$ 10 mil, tá? Mas aqui você está pensando em pagar para corrigir, né? Comprar materiais novos. A gente não precisa exatamente comprar coisas novas, tá? Para ter um bem-estar adequado dentro da propriedade. Pelo menos não na sua totalidade. Como eu disse, se você lavar o coxo todos os dias, recolher a fezes das ovelhas uma vez por semana no aprisco, você não gasta nada, porque você tem vassoura na sua casa, você tem rodo, você tem detergente, você tem bucha, tá? E isso já é fazer o bem-estar. Então, o pouquinho que você faz todo dia com o que você tem, já traz uma melhora na qualidade da sua produção. Professora, a gente sabe, né, que tem aqueles produtores que querem fazer, né, tem a disposição para fazer, mas que infelizmente, né, nem todos têm essa condição, né? E aí esse criador que não tem condição de dar esse bem-estar animal, qual seria a conduta para poder não maltratar esse animal, uma vez que, como eu já falei, né, esse produtor ele não tem tanto recurso à sua disposição? Mesmo sem recurso, dá para mudar a propriedade, de pouquinho em pouquinho, tá? Então, o que eu acabei de falar anterior aí, ele pode trazer bem-estar para o animal, limpando o coxo de água, evitando que ele coma saco de lixo, tendo controle de quem cruzou com quem, né? Para a mãe não cruzar com o filho cruzar com irmã, e assim segue. Evitar que novos animais entrem no rebanho direto, né? Então, fazer ali uma areazinha de quarentena, né? Para eles ficarem afastados, saber se tem doença ou não, tá? Então, você pode vacinar, né? Isso, o cuidado para eles não ficarem doentes é bem-estar. Você pode conter os bezerros sem necessariamente puxar a orelha e o rabo, né? Quando você contém um bezerro puxando a orelha, ele sente dor. É a mesma coisa quando as nossas mães puxavam a nossa orelha quando a gente era pequeno e fazia alguma coisa errada. Dói, machuca, né? É desconfortável. A mesma coisa quando você puxa o rabo deles. São duas áreas muito sensíveis. Ou quando você usa choque no manejo de boi de corte.
Ah, porque aquele animal não está andando, então vai lá e aplica choque, ou vem com aqueles cabos, né, que tem uma ponta viva e cutuca o animal. Isso não é o manejo correto, né? Esse manejo traz dor para o animal, né? Você bater no animal para entrar no caminhão vai deixar uma memória negativa nesse animal, tá? Deixar uma área de sombra para eles, né? Evitar cortar todas as árvores da propriedade. Porque do mesmo jeito que a gente sente calor e procura uma sombra, o animal, quando está no campo, também vai procurar a sombra de uma árvore, né? Não tem como uma vaca abrir um guarda-chuva no pasto, mas ela pode ir atrás, né, de uma sombra causada aí por um sombrite ou pelas folhas de uma árvore, tá? Então, de fato, a cultura de produção de ruminantes, ele exige o uso da força. E é isso que a gente precisa mudar. Se você entende o comportamento do animal, você não precisa usar força. Você pode usar esse conhecimento a seu favor para conduzir os animais e produzir com o mínimo de estresse possível. Tem aquela frase que todo mundo usa, né? Nelore sendo Nelore. Bom, ele está apenas se defendendo porque ele tem medo. Ele é irracional, né? Eu falei para vocês, ele gosta de rotina. Se você tira ele da rotina, aquilo traz medo. E quem sente medo tenta se defender, tá? Então, por que o ser humano precisa ser tão irracional como o boi? Não seria mais fácil ele entender o que está acontecendo com esse animal, perceber que ele está sentindo medo e usar isso ao seu favor? Então, usar esse comportamento, tá? Para induzir o animal a fazer o que ele quer, sem estresse, sem querer bater no animal. Então, só isso, né? O pouquinho que eu falei aqui, você já consegue modificar, tá? E colocar bem-estar dentro da sua propriedade e sem ter custos elevados. Pessoal, o bate-papo está muito bom, o assunto de hoje está muito interessante, mas já estamos chegando ao final do programa Hora do Campo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora Carla Ulha, médica veterinária e professora da UFOB, e também aproveito para passar a palavra para a nossa convidada, para que ela possa dar o seu recado final aos ouvintes do Hora do Campo. Muito obrigada, Fanuel. Bom, gente, eu acredito que eu tenha deixado um pouco mais claro a necessidade do bem-estar animal dentro da propriedade, tá? Com esses pequenos ajustes que eu comentei com vocês, é possível garantir uma boa eficiência dos animais, trazer conforto tanto para eles quanto para os colaboradores. E lembrando mais uma vez que hoje em dia o bem-estar ele passou a ser visto como um elemento fundamental para a sustentabilidade e produção de recursos naturais. Então, além de garantir ao consumidor final que os produtos vieram de propriedade que pensam na necessidade dos animais, né, ele também valoriza o respeito social e ambiental. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, o convite da professora Janaína, agradeço ao Fanuel e à Rádio Grande Rio. E antes de finalizar o nosso programa de hoje, gostaria também de deixar os nossos agradecimentos à equipe da Grande Rio FM, em nome dos senhores Arquimedes e Chiquinho, pelo apoio ao nosso projeto, que tem como objetivo conectar a universidade com o campo. E caso você, ouvinte do A Hora do Campo, tenha perdido alguns dos nossos programas ou queira se informar melhor sobre os assuntos aqui discutidos, eu os convido para seguirem as nossas redes sociais, no Instagram, @Hora do Campo, e no YouTube. Eu, Fanuel Alves, me despeço de vocês e os convido para ouvir o nosso próximo programa, que ocorrerá no dia 12 de novembro, sobre os desafios e oportunidades no mercado de trabalho na área de ciências agrárias, contando com a presença das engenheiras agrônomas Camila Barbosa, Edvânia Ramos e Gleice Kelly Almeida, e do engenheiro agrônomo Ítalo Rodrigues. Até mais!